Fala galera, beleza? Hoje o vídeo é o seguinte: verdades que ninguém aceita no futebol, lá do canal FutDay. Valeu galera, bora lá. Começando pela clássica verdade que os fanboys eles detestam escutar, né, cara? Messi é maior e melhor do que o Cristiano Ronaldo. Sim, a discussão de quem é maior acabou quando começa o Messi assim. ganhou a Copa do Mundo do Catar lá em 2022 e a Bola de Ouro do ano de 2023. Cristiano Ronaldo ele pode ter 1000 gols oficiais, ele nunca será maior do que o Messi. Messi que na carreira tem praticamente 900 gols, né, mais de 500 assistências, sem falar da questão dos títulos, com ele sendo o maior vencedor da história do futebol, são mais de 50 títulos oficiais. Eu falo pro futebol, tá? Sim, pro futebol o Messi acaba sendo maior, mas para os esportes no geral, o Cristiano Ronaldo talvez tenha mais influência, pois pra mim ele é considerado um dos maiores atletas no geral, não que o Messi não seja também, né? Mas o Cristiano Ronaldo ele tá numa prateleira um pouco mais acima, estando praticamente ao lado ali dos maiores de todos os tempos nos esportes, como é o caso do Muhammad Ali, o LeBron James e os demais, né? Já sobre quem é melhor, eu acho que nunca existiu uma discussão, sabe? Messi é melhor por inúmeros fatores, ele é o jogador mais completo da história, e não só isso, como talvez o melhor jogador também, tá? É aquela coisa, a fase ruim do Messi é a fase boa do Cristiano Ronaldo, mas a galera acaba não aceitando isso. Bom, essa daí, cara, eu acho que ele tá certo em alguns pontos, mas tem outros que nem tanto. Pô, a fase ruim do Messi e a fase boa do Cristiano Ronaldo é esculacho também, né? Pô, Cristiano Ronaldo teve temporada aí que ele superou o Messi, pô. Isso mostra o como era o Cristiano Ronaldo, né? Mas quem é melhor, eu acho que quase todo mundo concorda que é o Messi, né? Mas se tu for escolher um pro teu time, pô, vai ver que a maioria vai falar que escolhe o Cristiano Ronaldo, tá maluco? Outra verdade é que por décadas o Brasil foi sinônimo de futebol arte e dominância mundial, com 5 Copas do Mundo, o país se consolidou, né, como referência no futebol e tal. No entanto, meus amigos, a realidade atual mostra que essa hegemonia acabou ficando lá no passado mesmo. Hoje, seleções europeias como França, Alemanha e principalmente a Espanha e até mesmo algumas seleções emergentes, né, acabam possuindo um pouco mais de estrutura, de elenco e competitividade do que a seleção brasileira, tá? Um dos principais fatores dessa queda brusca é a organização do futebol brasileiro, enquanto países europeus acabam investindo em categorias de base, táticas e ciência esportiva, o Brasil acabou ficando estagnado no tempo, né? A CBF segue com grandes problemas de gestão, os campeonatos nacionais são desorganizados ao extremo e os clubes só recentemente começaram a adotar um modelo de administração mais profissional do que o normal. Além disso, a seleção brasileira já não impõe mais medo nos grandes torneios e tal, né? Desde 2002 o Brasil não conquista uma Copa do Mundo e tem acumulado eliminações precoces em competições importantes, como é exemplo também da própria Copa, né? Enquanto isso, seleções como a França, a Argentina e as demais acabam se renovando constantemente e conseguem manter um alto nível de competitividade, coisa que o Brasil não consegue. Outro fator crucial é a exportação precoce de jogadores. As promessas brasileiras deixam o país muito jovens, muitas vezes sem nenhuma maturidade tática, né, para se tornarem referências em grandes times europeus. É exemplo do Vitor Roque, que, cara, com 20 anos voltou pro Brasil, tá ligado? Isso acaba enfraquecendo o futebol local e acaba impedindo a criação de uma identidade forte na seleção brasileira. Embora o Brasil ainda seja um grande celeiro de talentos, né, já não é mais a maior potência do futebol mundial. A falta de organização, o atraso tático e o domínio europeu nos principais torneios acabam mostrando que o país realmente precisa se reinventar ali para voltar ao topo, né? É só você olhar para o que é o futebol brasileiro hoje em dia, cheio de técnicos horríveis, jogadores lentos, arbitragem que eu nem preciso falar, é lixosa, né? Enfim, cada vez mais o Brasil é dominado por técnicos estrangeiros e eu diria que hoje a seleção brasileira fica muito atrás de diversas outras seleções e não existe argumentos suficientes para provar e afirmar que a gente ainda é uma potência, porque não, a gente não é mais essa potência. Mano, realmente nessa aí ele tá certo, mano, isso aí eu concordo, tá maluco? Brasil Já que tá... falamos sobre a seleção Tá brasileira, né? Outra verdade é que o futebol brasileiro também é muito ruim. Começando pelos técnicos que rodaram e rodam os times por aqui, né? Olha só, cara, Cuca, Tite, Mano Menezes, Renato Gaúcho. Meus amigos, esses caras não treinariam nenhum time de terceira divisão da La Liga. Olhe lá, tá? São ideias péssimas, defasadas, atrasadas, ruins que esses caras têm, tá? E é por isso que cada dia mais os técnicos europeus chegam para treinar grandes clubes aqui no Brasil. Jorge Jesus, Arthur Jorge, Abel Ferreira e os demais, todos esses treinadores chegaram para treinar grandes clubes, grandes projetos, tirando o Botafogo, o que casa perfeitamente com outra questão,
que é a desigualdade econômica dos clubes, né? Onde diversos clubes são infinitamente mais ricos do que os outros, logo a competitividade, ela também não existe. Na Premier League, todos os times, exatamente todos os times têm dinheiro e existe uma competição de fato, pois todo ano, toda temporada, esses times acabam se reforçando de inúmeras formas diferentes. Sem contar a merda da arbitragem, com inúmeros erros, né? Os campos cada vez piores, horríveis, o calendário que também é uma merda, não favorece ninguém, onde você faz uma viagem longa para tal região de tal time, né? Horrível mesmo. E para vocês verem como o nível aqui é muito baixo, cara, o artilheiro do último Brasileirão precisou de 38 rodadas para ter 15 gols, enquanto nas outras ligas pelo mundo você já sabe realmente como funciona, né? É por isso que quando vem um gringo jogar por aqui, ele acaba deitando e rolando, porque é um nível mais fácil, muito baixo. É só tu olhar o Suárez quando veio jogar aqui no Brasil pelo Grêmio, o cara chegou aqui, deitou e rolou, isso com o joelho todo lascado. Exatamente. É simples. Nosso futebol cada dia mais fica menos competitivo e cada vez pior. E agora eu vou falar uma verdade que poucos vão aceitar nesse vídeo, mas algumas pessoas talvez concordem comigo, que é sobre a temporada do Vinícius Júnior ser uma das mais superestimadas da história do futebol. Cara, a temporada do Vini Júnior é realmente uma coisa de maluco. Sim, ele foi o melhor daquela temporada. Sim, ele merecia ganhar a bola de ouro. Sim, o Rodri não merecia. Mas a temporada do Vini Júnior não é parâmetro para absolutamente nada no futebol. Colocam essa temporada dele em um pedestal onde ela não tá. Mas tipo, eu vi já gente colocando a temporada do Vini acima da temporada 22-23 do Haaland, acima até mesmo da temporada 21-22 do Benzema, onde ele ganhou inclusive a bola de ouro, entre outras temporadas. E eu já vi gente até falando que a temporada do Vini Júnior tá acima de algumas temporadas do Messi e do Cristiano Ronaldo. Irmão, É demais também, é só uma temporada boa, mas não teve ninguém à altura dele naquela temporada. Tanto que nessa temporada, temporada 24 e 25, tu tá vendo que realmente são os números do Vinícius Júnior comparado a outros jogadores. Números facilmente ultrapassados por Haaland, Harry Kane, Lewandowski, Mbappé, Salah, Rafinha, e existe até discussão entre o Vinícius Júnior e o Yamal hoje em dia, pode ter certeza, tá? Pegamos de exemplo os números do Rafinha, que já superaram e muito, com toda certeza, os números do Vini. Então sim, a temporada do Vini é superestimada e não deve ser utilizada em hipótese alguma como parâmetro para as temporadas que estão infinitamente melhores do que a dele. Novamente, sim, ele merecia a bola de ouro, sim, ele foi o melhor do mundo naquela temporada, porém, a temporada dele não foi nada demais, não foi isso tudo como a galera fala. Pô, mano, eu acho que ele tá falando baseado mais nos números do que na atuação, né? Porque se você for ver as atuações do Vinícius Júnior, pô, a quantidade de dribles certo, bolas ganhadas, a velocidade que ele chegava, passes decisivos, se você for ver, é que às vezes os caras não faziam gol, né? Aí não é culpa dele, entendeu? Então, tipo assim, pode ser superestimada, mas acho que não é tudo isso não, cara. Acho que foi uma temporada, pô, excelente do Vinícius Júnior, tá maluco? Cara, se tem uma coisa que realmente me deixa indignado é quando dizem que tal time ou tal jogador é maior ou menor por causa de títulos, principalmente quando acabam utilizando a questão da Champions League para falar tal bobagem. Irmão, um exemplo bem claro é quando falam que o Carlo Ancelotti é maior do que o Pep Guardiola, porque ele tem mais Champions League do que o Careca no currículo. Irmão, se escuta pelo menos uma vez, tá? Não existe tu falar que o Ancelotti é melhor ou maior do que o Guardiola porque ele tem mais Champions League no currículo do que o Careca. Existem mais coisas do que isso, mais fundamentos que fazem algo ser maior ou menor do que tal coisa. No quesito de treinadores, o que leva vantagem, na minha opinião, é a revolução que tal técnico trouxe para o esporte, para o futebol. O Guardiola criou uma nova forma de jogar, onde treinadores posteriormente utilizaram essa fórmula para criar o seu próprio estilo de jogo. Sem contar que o Guardiola é o maior vencedor da história como técnico, tem mais prestígio e nunca treinou a porra do Everton. Aliás, Guardiola, que é 10 anos mais novo do que o Carlo Ancelotti, mas não só isso, como o Guardiola, ele também acumula menos derrotas do que o Ancelotti na carreira e até mesmo menos partidas. Obviamente, existem mais coisas como a história de tal técnico, clube ou jogador, e caindo aqui em um outro exemplo, que é sobre o segundo maior clube do mundo, né? O primeiro é o Real Madrid, indiscutivelmente, mas aí a gente tem o Bayern, tem o Milan, o Barcelona, o Manchester United e o Liverpool. E sejamos sinceros, né, meu mano? O Barcelona com certeza é o segundo maior clube do planeta Terra. Olha os títulos, a história do clube, jogadores históricos que passaram por lá, inclusive contando o melhor jogador da história, né, o Messi. É muita coisa que torna algo maior ou menor do que o outro. Tirando o fato que o
Pelé é o maior da história, né? Outra coisa, no O futebol melhor. existe muito uma perspectiva de que grandes jogadores sempre têm que brilhar nos momentos decisivos. No entanto, meu cara, a realidade mostra que até mesmo os melhores da história têm atuações apagadas em algumas partidas importantes, né? O talento e a regularidade fazem o craque, isso aqui é óbvio, mas isso não significa que ele entregará desempenho de alto nível em todas as decisões da carreira dele. Lionel Messi, por exemplo, né, sofreu críticas pelo seu desempenho em algumas Copas do Mundo antes de vencer em 2022. Em 2014, apesar dele levar a Argentina à final, teve uma atuação um pouco mais discreta contra a Alemanha. O Cristiano Ronaldo, outro gigante aí, né, também passou por partidas apagadas em fases decisivas da Champions League e também em Copas do Mundo, como na eliminação de Portugal para o Uruguai lá em 2018. O Neymar, que é apontado como o sucessor dos dois, também teve algumas dificuldades em momentos cruciais. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, contra a Bélgica, não conseguiu liderar o Brasil até a vitória. Em 2020, na final da Champions League com o PSG, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado contra o Bayern de Munique. Foi uma atuação ok, mas a gente esperava bem mais, sabe? Sem contar o Haaland, o Kylian Mbappé e o próprio Harry Kane, não existe chamar jogador de pipoqueiro só porque ele não marcou um gol ou deu alguma assistência em uma final. Ele pode ter contribuído de outra forma. É exemplo do Haaland, que liberou espaço para o gol do Rodri na final da Champions League contra a Inter de Milão. Isso não significa que esses jogadores não sejam craques, tá? Mas reforça que o futebol é um esporte um pouco mais coletivo do que um esporte individual. Nem sempre aquele atleta ele precisa decidir tudo sozinho. Fatores como estratégias do adversário, cansaço e pressão acabam também influenciando muito nesse quesito, tá? A ideia de que os grandes jogadores sempre brilham em decisões acaba sendo um mito, até os melhores acabam falhando também. Outra verdade é que não existe só o Real Madrid no futebol. Irmão, não vem com essa que todos os jogadores querem ir jogar no Real Madrid, que todo técnico que surge tem que treinar lá. Sim, é um privilégio treinar ou jogar no maior clube do planeta, mas isso não significa que todo jogador vai jogar lá. Quando surge uma nova estrela no futebol, seja técnico ou jogador, todos acabam associando aquele cara ao Real Madrid. Exemplos bem claros são Murilo, o Huijsen, o Florian Wirtz. Irmão, dinheiro manda no futebol. Quem tem mais dinheiro, quem oferece um contrato melhor, compra tal jogador. Então se o Real Madrid, sei lá, cara, quer comprar o Florian Wirtz, por exemplo, vai ter que pagar a multa do cara e oferecer um salário acima do que ele já ganha. Entretanto, se um Bayern de Munique ou um Manchester City da vida vai pagar mais, ele vai ser vendido para aquele clube. Também vejo muita gente dizendo que não se pode trocar o Real Madrid, né, por um City da vida, um Arsenal, etc. Irmão, vários jogadores buscam novos desafios, novas vivências em outras ligas. Sim, é válido trocar o Real Madrid por qualquer outro clube. Não existe mais essa hoje em dia, não. E outra coisa, não existe também essa de que o bonde do Real Madrid só passa uma vez, não. Tá aí o Mbappé pra provar que isso é uma mentira, beleza? E a gente fecha essa lista de pequenas verdades, né, falando sobre o Pedri e o Bellingham, onde o Pedri é um meia melhor do que o Bellingham. Ah, Caio, mas o Bellingham faz mais de uma função ao mesmo tempo. Sim, ele faz, porém isso não torna ele um meia melhor do que o Pedri. Pedri é um jogador que dita o ritmo da partida com inteligência, sua capacidade de reter a posse, acelerar ou desacelerar o jogo conforme necessário e conectar os setores do campo é de altíssimo nível hoje em dia. Ele tem um entendimento tático refinado, sendo um maestro na construção de jogadas. Já o Bellingham, apesar de ter qualidade técnica, tem um jogo mais direto e um pouco mais agressivo, sabe? Funcionando muitas vezes mais como um finalizador de jogadas do que como um organizador mesmo. Pedri toma decisões precisas e rápidas em espaços curtos, sendo um jogador que quase sempre escolhe a melhor opção de passe, sabe? Ele lê o jogo de maneira excepcional e consegue encontrar soluções mesmo sob pressão. Já o Bellingham, por outro lado, é mais explosivo e um pouco mais vertical, mas nem sempre tem a mesma paciência e refinamento na construção, né? Bellingham é um jogador híbrido, muitas vezes atuando mais como um segundo atacante do que como um meia clássico. Sua chegada na área e poder de finalização também são impressionantes, praticamente do mesmo nível do que o Pedri, mas isso não torna ele um meia melhor do que o Pedri. Na questão de meio campista, o Pedri acaba levando a melhor, sabe? Na questão de mais versatilidade, aí vai pro Bellingham mesmo. Se a pergunta for quem é o melhor jogador, pode haver algum debate ali, mas se o critério, cara, ele for quem desempenha a melhor função de meio campista, Pedri, ele leva vantagem com sobras. É bem simples isso aqui. Dito isso, o Bellingham é melhor, mas o Pedri ainda não é melhor que o Bellingham não, cara. Ainda não. Eu acho que ainda falta ele chegar um nível, um degrau acima ainda, cara. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar seu like.
Valeu, galera. E comenta aqui o que você concorda, o que você discorda. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu.